Olá, turma, boa tarde, tudo bem? Espero que estejam bem. Vamos lá, nessa terceira aula da disciplina Ação do Pedagogo e Ética Profissional, a gente vai trabalhar um pouco sobre a questão da profissão, o que é ser pedagogo atualmente, né? A conceitualização de ética profissional em educação, fundamentos da ética profissional, certo? Afinal, o que é ser pedagogo? Essa é uma discussão bem ampla nos dias atuais, né? Porque muitas pessoas acabam minimizando a profissão, né? Acabam não dando o valor que a profissão tem ao redor aqui da sociedade, né? Não somente a gente trabalha com crianças, não somente a gente trabalha dando aula. Então, o pedagogo, ele é amplo. A gente pode trabalhar, como eu já falei na aula passada, em escola, em ONGs, em hospitais, em instituições de ensino não formal, certo? Porque a gente não tem só escolas que promovem aí a questão do ensino, né? A gente tem as instituições de ensino não formal também, que são as organizações não governamentais, as igrejas, né? Então, em todos esses locais a gente pode trabalhar. E aí tem uma frase que vocês vão ver aí no slide, que é da Luziraga, que é uma autora conhecida da área. Ela traz que a educação sem a pedagogia se torna mecânica, se torna metódica e mera rotina, né? Mera rotina. Então, a educação ela precisa da pedagogia, porque como eu falei a vocês, a pedagogia é uma ciência. Então, é essa ciência que dá esse norte para o nosso curso, para a nossa área, certo? Da educação. Bom, como a gente vem discutindo nas aulas, o curso de pedagogia no Brasil, ele demorou um pouco para se instaurar de forma mais efetiva. E aí a gente tem o parecer das Diretrizes Nacionais e Curriculares, né, dos DCNs, de 2005, que é o parecer que estabelece o curso de pedagogia no Brasil, com todas as atualizações, as novas normas. E aí esse documento ele está lá no MEC, certo? Vocês podem baixar lá no site do MEC essa diretriz e ficar mais inteirados da profissão. E aí a gente tem uma nova estrutura de curso de graduação em pedagogia, que é justamente o núcleo dos estudos mais básicos, que são aqueles formados pela didática, pelo campo mesmo da profissão, do ensinar, certo? A gente tem o núcleo de aprofundamento e diversificação dos estudos, que aí a gente entra naquelas áreas mais inter e transdisciplinares, educação quilombola, educação indígena, educação especial, certo? E temos o núcleo de estudos integradores, que são aqueles estudos mais voltados para a interdisciplinaridade desse polo básico com esse polo novo, né? Que a gente chama aí de estruturante, certo? E aí o MEC ele exigiu que o curso fosse menos metódico no sentido da didática e ampliasse para essas questões que estão, digamos aí, no nosso cotidiano, não só escolar, mas no nosso cotidiano mesmo de pedagogo. Hoje em dia a gente não vai numa escola que não seja plural, né? A gente tem uma escola que sempre vai ter crianças de matriz aí quilombola, né, às vezes que frequentam até religiões de matriz africana. Vamos ter crianças com a questão LGBT também, né, se descobrindo aí nesse processo já desde o infantil. Como temos crianças portadoras aí de necessidades educativas, né, que agora a gente não chama mais de deficiência, chama de necessidades educativas, certo? Então a gente tem um universo muito complexo e muito plural na escola. Então, o pedagogo ele precisa estar preparado para lidar com essas questões. Por isso que o currículo de pedagogia da graduação do nosso curso teve que ter essa alteração, porque era um curso mais focado na didática, né? Se a gente pegar um currículo anterior do curso de pedagogia antes de 2005, a gente vai ver que as disciplinas eram mais voltadas para a questão do magistério, como dar aulas, como ministrar aulas, se reduzia muito a questão didática e a questão da gestão escolar. Então agora a gente tem que ampliar o olhar, né? A gente não fica mais só na didática, nem só na gestão escolar. Então a gente precisa ampliar para esses outros campos, né? Educação quilombola, educação indígena,
educação inclusiva, educação para crianças com necessidades educativas. Certa vez um aluno me perguntou por que não tem mais aquelas escolas que tinham antigamente para crianças especiais, né? Ele me perguntou isso. Eu sinalizei para ele que é porque nós precisamos mudar esse modelo, né? Foi necessário mudar esse modelo, por quê? Porque esse modelo, apesar de ser um modelo que parece interessante, né? Porque aquelas crianças ali que estão na escola especial, né? De síndrome de Down, de autista, enfim, ela vai ter uma educação mais direcionada para ela. Porém, ela fica parte da sociedade, né? A gente não para pensar que a gente está nesse momento também segregando. Então, por isso que a educação mudou e a gente desculpem, passou a trazer agora as crianças com necessidades educativas para as escolas regulares, porque elas precisam socializar, elas precisam ser integradas, elas precisam conviver com pessoas diferentes, elas precisam conviver com o plural, com o social, né? Elas não podem ficar mais restritas àquela comunidade só delas. Então, por isso houve, vamos dizer, que esse reajuste para a escola regular aceitar crianças com necessidades educativas. Então, esses 3 núcleos de estudos aí da pedagogia que a gente tem dentro do nosso curso agora, né? Eles devem propiciar a formação de um profissional de um profissional que esteja preparado para lidar com diferenças e potencialidades, certo? Então, ele precisa ser o profissional que administra a aprendizagem, ele precisa ser o profissional que alfabetiza múltiplas linguagens, que estimula e prepara para a continuidade do estudo, que trabalha com práticas escolares e não escolares e que compartilha conhecimentos na sua prática. Então, a gente precisa que o pedagogo seja esse profissional agora. E aí, como eu falei a vocês, nesses 3 núcleos a gente tem o núcleo 1, que é essa formação para o cuidar, o educar e administrar a aprendizagem, que fica em torno ali da docência e da gestão escolar, certo? Temos o núcleo 2, que é esse profissional que alfabetiza em múltiplas linguagens. Aí a gente tem o que é a linguagem de sinais também, as libras, né? Que são necessárias no nosso cotidiano também hoje em dia. E a gente tem o núcleo 3, que é aquele profissional que participa da gestão escolar, que organiza, que administra e que gerencia o processo escolar. Então, a gente precisa que o profissional pedagogo ele esteja inserido nessas 3 vertentes, ou seja, quando ele se forma, ele tem que estar preparado para atuar com essas 3 vertentes. Revisando um pouquinho, gente, o pedagogo, né, o curso de licenciatura em pedagogia, ele se destina à formação de professores e de sujeitos, né, de profissionais que queiram atuar com a área de docência, que é a de ensino, certo? Com a área de gestão, que é a coordenação e direção escolar, com a área também de educação inclusiva, certo? Como monitor, como instrutor, como AE, né? Então, ele pode trabalhar nessa vertente também dentro da escola, certo? E ele tem que ter esses saberes consolidados para poder trabalhar com essas 3 vertentes aí. Bom, segundo Araújo e Yoshida, a função da escola, né? O que é a função da escola nesse processo, nesse cotidiano que a gente está vivendo, diante de tantas mudanças, de tantas alterações, o que é a escola nesse processo todo? Então, a escola ela tem que prestar serviços educacionais de qualidade, garantindo a permanência dos alunos, certo? Então, a escola que ela foca apenas em dinheiro ou que ela foca apenas no cuidado, ela não é uma escola completa, certo? Ela precisa estar com esses 2 intrínsecos, até porque a escola ela precisa de verbas e de recursos para se manter. Então, a gente precisa aliar. Aí vocês me perguntam, e a escola pública? A escola pública funciona dessa mesma forma. O que muda é que nossos impostos é que pagam, né, a escola pública, porque se a gente botar na ponta do lápis todo o imposto que a gente paga para o governo, a gente também está injetando valores na escola pública. Então, a gente precisa cobrar também que a escola pública
seja dinâmica, seja de qualidade e que garanta a permanência do aluno. A escola ela deve garantir um ambiente tranquilo, um ambiente que a criança se sinta confortável, se sinta com vontade de estar na escola. O professor ele tem que buscar se capacitar, certo? Eu às vezes escuto as pessoas falarem que o professor estuda demais. E aí toda hora surge uma coisinha na escola e aí o professor tem que estar novamente estudando. Sim, ele tem que estar novamente estudando. Então não tem para onde correr, certo? Quem escolhe a área de educação, é como eu sempre falo, precisa estudar, precisa ampliar os conhecimentos. Não dá para ficar bitolado ali na tela do celular ou na tela do computador somente, certo? Vocês precisam buscar, precisam ir atrás do conhecimento também. Tem um desafio? Vai atrás, vai estudar. Por exemplo, eu tenho uma criança autista dentro da minha sala. Ah, mas eu acho que criança autista tinha que ficar em outro tipo de escola. Sim, mas não é o que você acha, é o que é. E o que é que você tem uma criança autista dentro da escola? E aí é a criança que vai mudar? Não, quem tem que mudar é você. Então você precisa se adaptar a essa rotina dessa criança. Entender o que essa criança quer, entender como essa criança aprende e criar um ambiente acolhedor e de construção de conhecimento para essa criança. Professor, né? E o professor? Quem é o professor nesse cenário todo? A gente está falando da pedagogia, do curso de pedagogia, como o curso de pedagogia, as contribuições, enfim, tudo isso a gente está falando aqui nessa aula. Mas e o professor, a figura do professor, o que ele realmente faz? Né? Além de ser um ser participativo na escola, de ser um ser que direciona e media conhecimentos com os alunos, ele precisa também ser um sujeito reflexivo e transformar também o ambiente de sala de aula num ambiente crítico e transformador. Por quê? Porque o professor, ele como é que eu posso dizer? Ele é a imagem que o aluno projeta no que ele quer ser no futuro. Muitas crianças dizem, eu quero ser igual a minha professora, né? Antigamente, hoje em dia não tem mais tanto isso. Mas antigamente a gente dizia isso, por quê? Porque o professor tinha essa função da moralidade, de ser uma figura de respeito. Então a gente precisa manter a ética profissional. Por isso que a gente vai falar um pouquinho da ética também, certo? Porque é importante a gente manter essa questão da ética em evidência no nosso trabalho. Aí, gente, voltando um pouco para essa questão do professor, ele precisa também ensinar regras, dar limites, certo? O professor dá limite, sim, ele tem que dar limite na sala de aula, né? Às vezes a gente diz assim, eu cheguei numa sala de aula e vi o aluno gritando com o professor. Aí a gente naturaliza isso, né? A gente acha que, não vou poder, é normal, tá vendo? Olha como é o professor daquela sala, né? O aluno domina o professor e não pode acontecer isso. Muito pelo contrário, o professor ele tem que respeitar o aluno e o aluno tem que respeitar o professor. Tem que haver isso do respeito de mão dupla, certo? Não pode ser de uma via só. E às vezes é muito difícil lidar com a família por conta disso, porque a família acha, eu estou pagando a escola, então tem que fazer o que o meu filho quer. Não é assim, certo? O fato de você pagar uma escola, de você proporcionar uma escola de qualidade para seu filho, o professor que está ali, ele também é de qualidade e ele precisa também ser respeitado, certo? Outro conceito importante, gente, da gente aprender dentro desse campo da pedagogia é o da ética e o da moral, certo? A ética e a moral está presente no dia a dia do pedagogo, né? Não tem para onde a gente correr, vamos dizer assim, um pouco no popular, certo? Então nós precisamos ter ética e precisamos ter moral no nosso trabalho. E o que seria essa ética e essa moral? A ética é justamente uma reflexão crítica da moralidade, né? Uma reflexão de tudo que a gente vive. Por exemplo, eu vou na rua e tem ali o ônibus com a cadeira para idosos. Eu sento na cadeira de idosos, né? Eu estou agindo sem ética, né? Porque aquela cadeira ali não é para mim, é para o idoso. Então eu preciso respeitar isso. Então a ética ela se consolida mais nessa questão das regras, das vivências de comportamento, né? Do respeito que a gente precisa ter. Isso falando no modo geral, certo? A moral é justamente essa conduta, esse passo a passo aí, que a ética molda a convivência humana. Então, por exemplo, às vezes a gente fala na brincadeira, fulano tá sem moral para falar comigo, né? Aí a gente usa o termo moral. Por que a gente usa o termo moral? Porque a gente diz, fulano não tem nem a conduta
dita de excelência, né, vamos dizer assim, para estar reclamando comigo. Então, a moral é justamente isso, se reflete nas condutas, no que você faz. Então, você precisa levar isso para a sua sala de aula e entender que a sua conduta como professor, como pedagogo, em qualquer instituição que você trabalhe, não só em sala de aula, você precisa ter muito cuidado, porque aquela conduta ali, às vezes, vai te moldar e até moldar o profissional que você é. Pronto, continuando aí o nosso assunto e voltando a falar um pouquinho agora da ética profissional na educação, certo? A formação em educação em si, ela se caracteriza um processo ético. Então, a gente precisa ter organização, se estruturar nas coisas que a gente faz como profissional, certo? A gente não pode fazer nada de forma aleatória, a gente tem que ver para quem a gente vai intencionar a nossa atitude, o nosso fazer, certo? Por exemplo, eu chego na escola e eu sei que tem uma demanda ali de crianças atípicas, né? E aí eu vou para a escola com uma blusa colorida, aquelas cores mesmo que chamam bem a atenção, né? Eu estou tendo uma conduta ética? Não, porque eu estou desrespeitando de alguma forma ali aquelas crianças que não estão acostumadas com aquela poluição visual. Então é necessário a gente, como profissional, ter algumas regrinhas, vamos dizer assim, até de bons costumes, né, de boa aparência também. Por exemplo, um professor que dá aula aí numa sala de aula que tem uma demanda de meninas, né? A gente sabe que existem professores homens também. Então, eles têm que ir com aquela calça mais apertada? Não. Eles precisam ir com a roupa folgada. Não tem que haver muito toque, porque são meninas, né? Em relação também às professoras, em relação aos meninos também, né? Elas não podem ir também com roupas muito coladas. Então, tudo isso faz parte da ética profissional, certo? E a gente está numa sociedade, desculpem, que julga muito a gente pela roupa, pela aparência. E na educação, na pedagogia, a gente precisa ter muito cuidado com isso, para não estar gerando situações, né? Vou contar um exemplo a vocês. Uma colega de trabalho minha sinalizou que teve que ir para a delegacia, né, por conta de uma situação de um auxiliar de classe que teve uma conversa com o pai de uma criança e a mãe pegou no celular, né? A mãe da criança, a esposa, pegou no celular essa conversa e quando viu a foto da auxiliar, a auxiliar estava de biquíni na foto. Então, assim, tudo isso a gente tem que ter cuidado, certo? Se a gente dá nosso contato como contato assim, responsável na escola pelo aluno, por aquela turma, a gente não tem que colocar uma foto de perfil de sunga, uma foto de perfil de biquíni, de maiô, de forma nenhuma, decote, né? Deixa para usar isso tudo aí no final de semana, né? Que você não está mais aí em ambientes escolares e ambientes pedagógicos. Então, a gente tem que ter cuidado com tudo isso, que tudo isso molda a nossa ética profissional. Tem autores que são contra, eu posso dizer assim, essa questão de se preocupar tanto com essa questão da ética e da moral na escola. Por quê? Porque eles acham que a gente tem que se preocupar com conteúdos, com direcionamentos que as crianças vão ter aí na aprendizagem na escola. Concordo também em parte, mas eu acho que a gente ter noção de regras de conduta, de regras de convivência é importantíssimo para o nosso desenvolvimento como profissional e como pessoa também, né? Porque é um aprendizado sobre uma roupa, sobre um look que a gente utiliza aí de maquiagem, tudo isso a gente leva pra gente e a gente já introjeta como algo que a gente deve seguir corretamente. Vocês sabiam, gente, que existe um código de ética em educação? Pois é. Eu até compartilhei, se eu não me engano, no Cérebro com vocês lá, na parte de arquivos, né? Tem lá eu acho que para vocês não está liberado não, vou ter que liberar novamente, porque como a disciplina já passou e eu estou gravando a aula, né? Então eu acho que não está mais disponível, eu vou liberar. Mas tem um documentozinho que foi a Prefeitura de São Paulo que fez, né? Sobre um código de ética profissional em educação, e é muito interessante, porque nesse código a gente fala do exercício profissional, fala dessa questão da vestimenta, fala da questão das regras de convivência, a questão de toque com os alunos, questão de falas, né? Que muito aluno leva o que o professor fala para
os pais, né? E os pais muitas vezes colocam ali processos em escolas, reagem dessa forma por conta de falas de alunos. Então tudo isso faz parte aí da ética, né? A gente precisa ter esse cuidado também. E o Código de Ética na Educação, ele se pauta no respeito, na dignidade, na integridade do ser humano. Então a gente precisa respeitar esse aluno também precisa nos respeitar, certo? Esse código prevê também algumas penalidades, né? Quando há a não observância das normas, né? O não cumprimento das normas, certo? Que aí culminam justamente com a cassação à profissão. Aí às vezes a gente diz, todo mundo pode ser pedagogo. Não, né? Não existe isso. Como toda a profissão, a gente também, se a gente sair do eixo, e eu acredito que o pedagogo é uma das profissões mais visadas. Por quê? Porque um pai, uma mãe, um familiar de uma criança, eles ficam atentos a nossos movimentos ali dentro da escola. E aí eles vão, quando veem uma atitude falha, já vão e denunciam, né? Da forma que eles nem sabem o que está acontecendo. E então, por isso que a gente precisa ter todo esse cuidado com a nossa fala, nosso modo de cumprimentar, né? O modo também de se vestir, o modo de se portar perante a criança. Tudo isso é importante para poder a gente desenvolver o nosso profissional da melhor forma. Esse código de ética, ele foi elaborado com base em alguns documentos oficiais, né, do governo, aqueles documentos que a gente já conhece. Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, né? Os decretos e diretrizes curriculares aí de 2005, 2006. Então, todos esses documentos ajudaram a moldar esse código de ética que a gente tem com direitos e deveres do pedagogo, certo? E aí, dentro desse código de ética, a gente tem elementos imprescindíveis, né, para o nosso trabalho, para o exercício profissional da pedagogia, que é justamente a responsabilidade, o comprometimento, a assiduidade, certo? Competência e honestidade. Então, a gente pauta nesses 5, né, para poder a gente desenvolver a nossa função, né, não só como docente, mas como pedagogo, da melhor forma, da forma ética, certo? Primeiro, assiduidade, por quê? Porque o professor que chega atrasado na sua sala de aula, ele não é um exemplo para aquele aluno, né? Ou que chega atrasado na sua gestão, enfim, na sua atividade pedagógica, certo? Então, por isso a assiduidade é muito importante. Responsabilidade, porque já pensou um professor que não tem responsabilidade com a sua turma? Tem professores, por exemplo, que chegam aí até o final do ano e não conhecem o pai e uma mãe de um aluno. Será que é porque a escola não deixou conhecer, ou será que foi algo também dele, que não teve essa vontade, não teve esse discernimento para ir fazer, né? Para ir conhecer ali aquela família escolar? O comprometimento, né? Que é o comprometimento com o aluno. Por exemplo, tem uma semana de prova chegando, e aí eu dou o assunto da prova para o aluno estudar um dia antes da prova. Isso é comprometimento? Eu acredito que não, né? É falta de comprometimento. Honestidade, porque a gente precisa ser honesto. Carol, eu tenho que falar a verdade o tempo todo? Sim. No seu ambiente de trabalho, sim, você tem que falar a verdade. Você não pode ser mentiroso, certo? E aí você passa essa honestidade também para os seus alunos, para os seus colegas de trabalho ali também, certo? Então, gente, a nossa postura ética, ela é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Por quê? Porque a gente, além de trabalhar dentro dessas 5 vertentes, da assiduidade, do comprometimento, da responsabilidade, da honestidade, certo? A gente precisa também conhecer a nossa criança, conhecer o nosso educando. E aí, a partir disso, a gente consegue elaborar também uma relação com ele, de parceria, né? Eu costumo ver alguns professores dizerem, eu conheço o aluno na hora da prova. Não sei se vocês já ouviram essa fala, mas era bem comum antigamente. Eu conheço o meu aluno na hora da prova. Na hora que ele fizer a prova ali, eu vou conhecer ele, vou saber se ele é bom ou se ele é ruim. Primeiro, a gente não categoriza o aluno mais dessa forma, se o aluno é bom ou se o aluno é ruim. Agora, a gente trabalha com as dificuldades no aprendizado, certo?
Então, a gente precisa ver se o aluno está se desenvolvendo ou não. Então, são termos aí que a gente deve excluir da nossa fala pedagógica, certo? Eu dizer se o aluno é bom ou ruim, não existe mais isso, né? A questão das crianças especiais, não existe mais esse termo também, certo? A gente lida agora com crianças com necessidades educativas ou com atrasos no desenvolvimento, certo? A gente usa esse termo, não utiliza mais essa questão de crianças especiais. A questão também do professor, né? O professor ele tem que ter uma rotina em sala de aula, não tem para onde correr, certo? Não existe aquele professor, eu chego na hora e faço o que der para fazer, não existe isso. E isso tudo está dentro da nossa ética profissional, porque já pensou se a gente é um professor que chega na hora, faz o que a gente está afim? Se a gente não tem uma rotina, não tem um cumprimento de uma metodologia, o cumprimento de um conteúdo, a gente não vai ser bom profissional, né? E a gente também não vai passar isso para a criança. Ela vai chegar na escola, ou ela vai chegar em casa e vai dizer, minha professora planeja a aula na hora. Como é que vai repercutir isso na cabeça de um pai e de uma mãe? Desorganização, falta de responsabilidade, falta de comprometimento. Três aspectos que fogem aí da ética profissional da pedagogia, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou por aqui. Eu vou passar a atividade que vai ser feita para a V2, certo? E vou passar também os slides da aula. Eu tentei falar de uma forma resumida para vocês entenderem um pouquinho mais, usando uma linguagem popular, né? Mas vocês podem se adentrar nas referências aí que estão no slide também, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.